Imagine que, em uma noite silenciosa, você abre um jornal antigo, amarelado pelo tempo, cujas letras em prensa de tipos móveis ainda exalam o cheiro de uma era de intolerância. De repente, seus olhos param em uma manchete sensacionalista que chama o espiritismo de seita perigosa, um atentado à moral pública, ou uma loucura contagiosa que ameaça os alicerces da família cristã. O choque é imediato. Agora, feche esse jornal imaginário e abra um documento atual, talvez um censo oficial do IBGE ou um artigo acadêmico contemporâneo. O termo mudou drasticamente para denominação religiosa espírita. A agressividade deu lugar à catalogação, o medo deu lugar ao reconhecimento institucional. Em que momento, exatamente, essa virada aconteceu? Não foi um estalo, um evento único com data e hora marcadas, mas um processo lento de sedimentação cultural. Quando, aos olhos do público, o espiritismo deixou de ser apenas um fenômeno estranho, um entretenimento de salão com mesas girantes, para se tornar oficialmente uma religião estruturada. Para responder a isso, precisamos mergulhar na transição do século XIX para o XX, observando como a percepção social é moldada tanto pelo preconceito quanto pela necessidade humana de pertencimento. A trajetória da seita à religião revela não apenas a evolução do movimento espírita, mas a própria evolução da tolerância religiosa na sociedade ocidental. Naquele jornal antigo, o termo seita era usado como arma de exclusão, uma forma de dizer que aquelas ideias não tinham direito ao fórum público. No documento atual, o termo religião funciona como um escudo de direitos e uma identidade de grupo. Entre esses dois extremos, existe uma história rica de lutas judiciais, debates filosóficos e uma gradual aceitação da fé raciocinada como um dos pilares da espiritualidade moderna. Nossa viagem começa na Europa do século XIX, especificamente na França de 1857, um ambiente efervescente onde a ciência tentava explicar todos os mistérios do universo e o positivismo ganhava força. É nesse cenário que o espiritismo surge não como um novo dogma imposto, mas como um estudo sério, metódico e quase clínico dos fenômenos mediúnicos, catalogado e organizado por um pedagogo discípulo de Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que o mundo conheceria como Allan Kardec. Aos olhos dos primeiros adeptos, o espiritismo não vinha para substituir a igreja no sentido tradicional, mas para oferecer uma doutrina filosófico-moral apoiada na observação de fatos espirituais tangíveis. Kardec agia como um cientista da alma, coletando milhares de comunicações, comparando-as e filtrando-as através do crivo da razão. Entretanto, a recepção externa era polarizada. Aos olhos de muitos jornais da época, impregnados pelo conservadorismo de outras religiões ou pelo materialismo científico mais radical, aquilo não passava de uma moda exótica vinda dos Estados Unidos, as irmãs Fox, um escândalo social ou, no pior dos cenários, uma ameaça direta à ordem religiosa tradicional estabelecida pelo Estado e pela Igreja. O grande desafio de Kardec era manter a neutralidade científica enquanto os fenômenos apontavam para conclusões profundamente espirituais. Enquanto ele preenchia cadernos com lógica e ética, o público consumia as notícias de espíritos batedores como um espetáculo de mágica que deu errado. A sociedade da época não tinha uma categoria para algo que unisse ciência e espiritualidade sem os paramentos da fé cega. Assim, a semente da religião foi plantada não pelo desejo inicial de Kardec de criar um clero, mas pela incapacidade da sociedade de enxergar o estudo da alma fora do binômio entretenimento ou igreja. O espiritismo era técnico demais para ser apenas fé, e espiritual demais para ser aceito pela ciência oficial, ficando em um limbo que forçaria sua posterior classificação religiosa. Kardec insistia em definir o espiritismo como uma ciência de observação e uma doutrina moral, evitando cuidadosamente os termos que remetessem à hierarquia eclesiástica. Ele não queria altares, não queria vestes litúrgicas, não queria rituais. No entanto, a sociedade do século XIX, profundamente acostumada a ver qualquer crença na sobrevivência da alma e na vida futura como assunto exclusivo de religião, começava a olhar desconfiada para as reuniões na Rua de Lille. O raciocínio popular era simplista, mas poderoso. Se esse grupo fala de Deus como causa primária, se discute a imortalidade da alma, se prega a caridade como caminho de salvação e se reúne pessoas em torno de mensagens espirituais que trazem conforto moral, então, na lógica das massas, deve ser mais uma religião. A simplificação social estava armada e era quase impossível de ser evitada. O público não tinha paciência para as distinções epistemológicas de Kardec entre fato psíquico e dogma teológico. Para o cidadão comum, se você se ajoelha ou eleva o pensamento para falar com o invisível, você está praticando um ato religioso. Essa rotulagem externa pressionava o movimento. Por um lado, os detratores usavam o rótulo de religião para acusar o espiritismo de heresia.
Por outro, os simpatizantes usavam o mesmo rótulo para buscar o conforto que as religiões tradicionais, muitas vezes rígidas e punitivas, já não ofereciam. Essa tensão moldou a identidade do espiritismo. Kardec tentava manter a bandeira da filosofia erguida, mas o povo buscava a religião. A moral evangélica, trazida com força em O Evangelho segundo o Espiritismo, foi o ponto de inflexão. Ao conectar os fenômenos mediúnicos aos ensinos de Jesus, Kardec, mesmo que pretendesse apenas extrair a moral universal, acabou fornecendo o substrato que o público precisava para carimbar o passaporte do Espiritismo rumo ao território das religiões. Afinal, para o mundo, Jesus é o centro da religiosidade ocidental, e qualquer doutrina que o coloque como guia e modelo dificilmente escaparia da classificação religiosa. Uma das rupturas mais marcantes e visíveis nessa trajetória acontece quando o Espiritismo deixa de ser apenas um conjunto de livros lidos individualmente e começa a se organizar em grupos estáveis. A transição da teoria para a prática institucional foi o que realmente consolidou a imagem religiosa perante a sociedade. Surgiram reuniões regulares, métodos de divulgação sistemática, obras de base que funcionavam como escrituras, mais tarde, as federações que buscavam unificar o discurso. A partir do momento em que surgem locais fixos, casas, sobrados ou salões alugados, para o estudo coletivo, para a prática da assistência espiritual e para o exercício sistemático da caridade, a sociedade passa a enxergar algo muito familiar no horizonte urbano. Para quem olhava de fora, não se via um laboratório de psicologia experimental, via-se um local de reunião de fiéis. O vocabulário externo começou a se impor. O que os espíritas chamavam de reunião de estudos, o vizinho chamava de culto. O que chamavam de centro, a autoridade chamava de igreja. Essa institucionalização foi um passo de sobrevivência. Sem grupos organizados, a doutrina se diluiria. Mas a organização trouxe consigo a estética da religiosidade, a prece de abertura, o silêncio respeitoso, a leitura de trechos edificantes e o aconselhamento fraterno. Tudo isso ressoava no inconsciente coletivo como religião. A caridade, pedra angular do movimento, reforçou ainda mais essa visão. Ao cuidar dos pobres, órfãos e doentes, funções historicamente delegadas às ordens religiosas, o Espiritismo assumiu o papel social que antes pertencia quase exclusivamente à Igreja Católica no Ocidente. A sociedade, então, deu o veredito: se age como religião e consola como religião, religião é. Os jornais da época, tanto na Europa quanto no Brasil, desempenharam um papel fundamental na consolidação dessa imagem, funcionando como um espelho muitas vezes distorcido, mas extremamente influente. As manchetes sensacionalistas da virada do século XX não buscavam a precisão filosófica, elas buscavam o clique, ou a venda do exemplar físico. Falavam de nova seita, religião dos espíritos e culto dos mortos, termos carregados de um misticismo que misturava medo, fascínio e preconceito. Poucos jornalistas se preocupavam em entender a profundidade da proposta doutrinária ou a diferença entre um fenômeno mediúnico e uma prática de feitiçaria, rótulo este muito usado para perseguir médiuns. Para o público em geral, era muito mais fácil colocar uma etiqueta conhecida e ligeiramente pejorativa do que lidar com a complexidade de algo que se pretendia ser, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e transformação moral. A imprensa criava um imaginário onde o espírita era o frequentador de sessões, um termo que evoca rituais ocultos. Essa cobertura mediática forçou os espíritas a uma reação. Para se defenderem das acusações de charlatanismo, muitos líderes espíritas começaram a usar a liberdade de culto garantida pelas constituições republicanas. Eles diziam: não podem nos prender, pois somos uma religião e temos direito ao culto. Assim, o rótulo que antes era um estigma imposto pela imprensa tornou-se uma ferramenta de defesa jurídica. O Espiritismo aceitou o título de religião para garantir o direito de existir sem ser alvo de batidas policiais, um fenômeno que foi especialmente forte no Brasil republicano. Em paralelo a todas essas discussões teóricas, o Espiritismo se espalha pelo mundo e, de maneira muito especial, encontra no Brasil um terreno extremamente fértil. A partir do início do século XX, centros espíritas se multiplicam em diversas cidades, obras são traduzidas e comentadas, surgem oradores, médiuns conhecidos, casas de acolhimento e de caridade. Aos poucos, para milhões de pessoas simples, trabalhadoras, o Espiritismo passa a ocupar, na prática, o espaço que antes era preenchido exclusivamente por uma religião tradicional, lugar de consolo, de prece, de escuta fraterna, de estudo do Evangelho, de busca de sentido para a dor, para a morte e para os desafios da vida. Assim, mesmo sendo apresentado como doutrina filosófico-religiosa, no cotidiano ele é vivido e percebido como religião. Nesse cenário, acontece uma virada silenciosa, mas decisiva, que reforça a pergunta: o Espiritismo é religião? Do ponto de vista jurídico e social, para organizar patrimônio,
proteger instituições, adquirir imóveis, registrar estatutos, abrir contas bancárias, o espiritismo passa muitas vezes a ser formalizado como associação religiosa ou instituição de caráter religioso. É uma exigência prática. Sem esse enquadramento legal, muitas obras sociais e casas espíritas não conseguiriam funcionar nem crescer. Mas, ao adotar essa forma, a imagem pública de religião organizada se cristaliza. O que era, em princípio, uma solução burocrática para viabilizar atividades acaba se tornando, aos olhos da sociedade, um selo de identidade religiosa oficial. Mesmo Allan Kardec, em seus textos, reconhece que o espiritismo tem consequências religiosas, já que trata de Deus, da alma, da vida futura e da dimensão moral das nossas escolhas. Ele admite que há, sim, um aspecto religioso, mas teme exatamente aquilo que o tempo acaba produzindo: a confusão entre religião como experiência íntima de transformação e religião como estrutura institucional rígida, marcada por hierarquias, ritos fixos e identidade fechada. Kardec insiste na ideia de uma fé raciocinada, livre de dogmatismos, mas o público, naturalmente, enxerga aquilo que é mais visível: reuniões semanais, preces coletivas, leitura do Evangelho, palestras, passes, centros cheios em datas especiais. Para o observador comum, tudo isso tem cara de religião, ainda que a doutrina se defina de forma mais ampla. Bom pessoal, chegamos ao fim deste primeiro episódio sobre o tema Espiritismo é religião. Muito ainda está por vir, e a continuação desse estudo você acompanhará em breve, no próximo episódio. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos para ajudar a divulgar nosso espaço de reflexão e aprendizado. Além disso, queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários sugestões de temas espíritas que você gostaria de ver por aqui. Sua participação é fundamental para construirmos juntos esse estudo. Até já, e muito obrigado por estar conosco.